Beleza? Esse vídeo ele vai estar falando sobre pesquisa de campo e estudo de caso. Bom, então, no caso da sociologia, ela pode ser dividida em duas partes, né? Uma parte que é a parte da teoria, que são os teóricos que criam explicações de como a sociedade está organizada, e a parte da metodologia, que são onde é discutido como fazer pesquisa na sociologia, né? Como você consegue produzir conhecimento na sociologia. Então, no caso da metodologia na sociologia, na metodologia ela é dividida em duas partes. Você pode fazer uma pesquisa quantitativa, onde você vai buscar dados de um grupo social, de uma sociedade, mas você vai buscar dados que são objetivos, porque você cria uma série de perguntas e você cria as respostas das perguntas, de tal maneira que você faz uma entrevista e você acaba tendo uma base de dados, né? Então você acaba tendo... Seria como são feitas as pesquisas do IBGE, né? Vai uma pessoa faz uma entrevista, faz uma série de perguntas, sugere as respostas, você escolhe aquela resposta, depois tem lá 20% de pessoas têm de 10 a 30 anos, 40% tem de 0 a 20 anos, você tem uma base de dados daquele grupo social. E depois, na metodologia, você tem também a pesquisa qualitativa, que é o porquê eu estou aqui. Então, na pesquisa qualitativa, você quer entender o grupo social, mas você quer entender como o grupo social pensa a realidade, como ele se representa, qual é a sua identidade. Você quer entender o pensamento desse grupo social. Então, você está lidando com um ser humano que tem sentimentos, que tem opiniões diferentes, que tem certas regras, certos símbolos. Então, para você conseguir executar esse trabalho, você tem que preparar o seu pensamento para conseguir entender como esse grupo pensa. E no caso, esse preparar o seu pensamento seria você pensar a realidade com a cabeça das pessoas que vivem aquele grupo social. Então, para estar pensando isso, como fazer isso, eu convido aqui, eu vou estar falando do antropólogo William Foote-White, que ele escreve um capítulo 3, Treinando a Observação Participante, do livro da Alba Zaluar, Desvendando Máscaras Sociais. E é muito legal esse texto, tem em PDF aí, sugiro que vocês baixem esse texto, leiam, porque ele traz reflexões, porque na pesquisa de campo, na metodologia qualitativa, nas ciências sociais, tem uma máxima, que você tem que se aproximar do exótico, se aproximar daquilo que te chama a atenção, daquilo que você não consegue entender, e você tem que estranhar o familiar, você também tem que se distanciar daquilo que está muito presente de você, para que você consiga entender essa realidade. Então, a ideia do William Foote-White, ele vai descrever uma experiência que ele teve de pesquisa, que ele queria estudar a máfia italiana de Nova York. Imagina a audácia dele, né? Então ele se concentrou num bairro chamado Cornerville, né? E ele queria então entender como que atuava a máfia italiana ali naquele bairro. Então ele conseguiu entrar nesse bairro através de um amigo, que ele vai dizer, o amigo dele é o Doc. Então, através desse amigo, esse amigo convidava ele, eles iam junto até o estabelecimento do Tite, e lá a galera ficava jogando dados e conversando sobre seus comércios, sobre seus negócios, sobre as suas ações. E ele ficava ali sendo aceito, ele era aceito pelo pessoal, né? Mas ele não falava nada, mas como ele era amigo do Doc, ele tinha essa aceitação. Então, a partir desse amigo, ele conseguiu entrar nesse grupo social. Então, ele foi indo mais vezes, né? Foi indo mais vezes no estabelecimento do Tite, até que ele teve coragem de dar algumas voltas pela rua lá, foi se aproximando de outros grupos sociais, principalmente ele andava muito na Norton Street. Depois ele acabou conhecendo lá um outro grupo que era
de uma comunidade italiana, um clube da comunidade italiana, também ele fazia parte, mas ele percebia que ele praticamente não falava nada, não conversava nada, as pessoas aceitavam ele, e quando ele arriscava ir sozinho, sem a presença do Doc, ainda ficava mais difícil das pessoas aceitarem ele. Aceitavam ele, mas com mais restrições. Então ele procurava sempre ir, né, com o Doc. Até que chegou um dia que abriu uma vaga para secretário, justamente nesse clube da comunidade italiana. O secretário é um escalão baixo que cuidava de um jornal, de um folhetim que eles produziam. Ele ficou na dúvida se aceitava ou não aceitava, mas ele acabou aceitando, né, justamente porque era uma coisa que não ia chamar muita atenção e ele poderia ajudar a escrever coisas de maneira muito simples. Então olha só a cabeça dele. Ao mesmo tempo que ele está querendo conhecer esse grupo social, que ele tem um amigo, ele se preocupa em não falar da vida dele. Porque se ele for fazer a pesquisa e chegar lá na pesquisa e ficar falando da vida dele, ele não vai estar entendendo como aquele grupo social está pensando. Então ele estava tentando buscar uma intimidade e para ele essa vaga de secretário foi bem interessante porque ele passou a conhecer outros grupos que viviam ali nos arredores desse bairro Cornerville. Então, como ele foi conhecendo outros grupos, ele foi um dia chamado e convidaram ele para um jogo de boliche. Ele ficou lá de espectador. Então ele percebeu que com o tempo as pessoas dos grupos diferentes aceitavam ele, que ele conseguia conversar com as pessoas, mas se ele fizesse perguntas diretas de quem? Quem fez isso? Como assim? A galera interrompia o assunto. Até que chegou um ponto que o Doc mesmo falou, olha cara, não faça essas perguntas muito diretas porque as pessoas não têm intimidade para falar com você do que está acontecendo aqui. Então ele ficava numa situação, ele ia desenvolvendo uma amizade, uma proximidade, mas de fato ele não conseguia ter intimidade para fazer perguntas para eles, né? E quando ele era questionado o que ele estava fazendo ali, ele falava assim, não, eu estou tentando estudar a história de Cornerville, eu estou buscando fatos para isso na universidade. Ele não entrava a fundo que ele estava fazendo uma pesquisa para estar tentando entender o pensamento da máfia italiana. Então ele colocava. Então você vê que na sociologia, né, o pesquisador, a pesquisadora está sempre indo e voltando com o seu pensamento, com as suas ideias da sua pesquisa, indo até a campo, tentando buscar, dialogando com as pessoas e voltando. Até que chegou um dia que daí um outro amigo já chamado Mike convidou ele para falar assim, olha cara, vai ter um clássico, um jogo de beisebol clássico, que são da velha guarda dos jogadores aqui, dos campeões antigos, com a juventude que está despontando, e nós temos muita disputa e a gente quer que você participe também, então vamos lá, participa, né? Então daí ele foi lá na primavera de 1973, foi jogar esse jogo, ele estava jogando, ele pegou uma posição que não era uma posição de destaque, mas aí quando chegou na última metade do nono turno, foi justamente a hora dele rebater. Ele estava jogando. E o jogo estava empatado em 17-17. E a galera do banco ainda sugeriu, substitui esse rebatedor, não vamos deixar logo ele, né? Logo o Doc ser o rebatedor. E aí o Mike falou, não, eu confio nele. Vamos deixar ele que eu confio nele. E aí ele pegou, errou as duas primeiras bolas arremessadas, na terceira ele conseguiu acertar uma bola que saiu rasteira, eles foram lá, completaram, ganharam mais um ponto e o jogo terminou 18-17. Então a partir desse momento todo mundo comemorou, abraçou ele e um dos jogadores do time, que era o Dani, deu um anel para ele, que ele mesmo fez. Então a partir desse momento todas as pessoas passaram a querer ter ele vivendo integralmente dentro do grupo, e aí ele teve mais proximidade para fazer as perguntas que ele queria fazer para entender o grupo. Então para fazer a pesquisa na sociologia você tem que ter essa aceitação do grupo, mas você também tem que estar pensando em estratégias de como gerar uma intimidade com esse grupo para que você consiga entender esse grupo, né?
Porque você tem que, justamente na pesquisa qualitativa, você tem que pensar com a cabeça do outro. Então é uma estratégia para você entrar e ser uma pessoa daquele grupo. Então, a partir do momento que isso aconteceu com ele, ele passou a ter bem mais intimidade com o grupo e aquilo que ele vivia, ele podia perguntar com naturalidade, que ninguém ia ter nenhuma barreira, nenhuma fronteira para estar respondendo. Beleza? Essa reflexão aí sobre o Foote White. Legal?